Bem-vindos ao Megalopia. Hoje vou mostrar a vocês um filme de terror e mistério de 2008, intitulado Mirrors, mas antes não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Spoilers à frente! Cuidado! Gary pode ser visto correndo em uma estação de metrô, tentando sair. Ele chega a uma porta trancada e a abre. Uma vez lá dentro, ele se dirige a uma janela, apenas para encontrá-la fechada com tijolos. De repente, todos os armários da sala se abrem, revelando seus espelhos. Gary caminha até o espelho gigante na sala e diz que não estava tentando escapar. O espelho começa a se estilhaçar e ele quer limpá-lo, mas quebra um pedaço. Ele pede desculpas e vai pegar a peça, mas sua imagem no espelho permanece no lugar. O homem vê o pedaço de espelho em sua mão no reflexo e a imagem no espelho usa para matá-lo. Um alarme toca, um homem o desliga e sai da cama. Ben se olha no espelho do banheiro e bebe um comprimido amassado em sua água. Ele se despede de sua irmã Angie e diz que tudo ficará bem. Ben caminha até uma propriedade abandonada e o segurança Lorenzo o deixa entrar. Eles caminham em direção ao prédio queimado e Lorenzo explica que trabalhou lá quando o incêndio destruiu o prédio. Ele diz a ele que mesmo depois de 5 anos os proprietários ainda estão em uma batalha legal com a companhia de seguro. Antes de o edifício ser uma loja, foi um hospital que fechou nos anos 50. A empresa espera que a segurança patrulhe o local a cada 2 horas, mas geralmente permanece calmo. Lorenzo conta que o departamento de cosméticos dá arrepios à noite, porque ali não há eletricidade e tem muitos espelhos. Ben pergunta quem lustra os espelhos e a velha guarda diz a ele que era o homem que ia lá para substituir Gary, que passou a noite inteira limpando-os. No passeio pelo local, Lorenzo pergunta por que Ben deixou a polícia, mas ele não apetece responder a essa pergunta. Por último, ele mostra a Ben o trailer da segurança. Enquanto isso, os espelhos do prédio ganham vida. Mais tarde, Amy volta para casa e pergunta à governanta Rosa sobre as crianças. Ela diz a ela que eles estão lá em cima com Ben. Amy se aproxima e os encontra brincando e conversando. Ela pede para falar com ele e eles vão para o quarto, imediatamente começando a discutir. Ele diz a ela que não bebe há 3 meses e que tem um novo emprego e que ele pode ser reintegrado na polícia. Amy não acredita que ele pode mudar, mas ele diz a ela que ela não estava lá para ele quando ele matou alguém em serviço. Ela fica com raiva, dizendo a ele que ela foi a única que acreditou nele, enquanto seu filho os ouve discutir. Ele se desculpa, mas eles continuam a brigar. Ele a beija e fica claro que os dois ainda se importam muito, embora ela se afasta e diz a ele que ela não pode mais fazer isso. Naquela noite, Ben está no trabalho, ainda se acostumando com o lugar. Ele encontra uma garrafa de uísque no armário, mas a coloca de lado. Seu alarme toca e ele sai em patrulha dentro do prédio. O interior da loja queimada parece um verdadeiro pesadelo ganhando vida. Ben chega ao departamento de cosméticos. Ele vê seu reflexo em um dos espelhos e limpa um pouco de sujeira de seu uniforme. Antes de sair, ele percebe uma marca de mão no espelho. Ele acende novamente e tenta limpar, mas parece que está preso por dentro. O espelho inteiro tem marcas de mãos indo até o topo. Uma porta se abre no reflexo, mas na realidade ela permanece fechada. Ben ainda vai verificar o verdadeiro, mas continua verificando o reflexo. A porta leva a uma escada íngreme, trazendo Ben para um porão inundado. Ele acende as luzes e a porta do reflexo se fecha. No dia seguinte, Ben está em casa tomando outro comprimido, quando sua irmã aparece e conta a ele para não tomá-los mais. Ela está preocupada com ele e ele diz a ela que embora ele não goste de seu novo emprego, ele precisa disso para cuidar de Amy e de seus filhos. Ele não quer dormir no sofá dela pelo resto de sua vida. Ela diz a ele que ele deveria pensar em conseguir um emprego durante o dia. Ben se olha no espelho e seu rosto parece estar derretendo. Angie volta e ele diz a ela para sair e deixá-lo sozinho. Ele olha para si mesmo novamente, mas tudo parece normal. Ben pensa que ele está perdendo a cabeça. Mais tarde, ele está em outra patrulha no trabalho, olhando para os manequins queimados e o espelho preenchido de paredes, quando ele pensa que vê alguém atrás dele. Ben olha em outro espelho e coloca a palma da mão para coincidir com a impressão, quando ela se estilhaça e o corta. Olhando para trás,
O espelho parece intacto e de repente uma mulher em chamas aparece atrás dele que desaparece quando ele se vira. Ele olha de volta para o reflexo e vê pessoas em chamas, mas nada na vida real. Um incêndio começa e Ben explode em chamas, mas na realidade não há nada de errado com ele. Ele se recompõe quando percebe que está tudo bem e ele encontra a carteira de Gary no chão. Ben volta para o trailer e vai até o armário de Gary. Ele limpa a ferida e faz curativos. Ben verifica a carteira de Gary e encontra um bilhete dentro, com a palavra Ezequiel escrita nele. Ele está de volta dentro do prédio e sobe até o segundo andar para o departamento de cosméticos. Quando ele chega lá, ele verifica as paredes e de repente ouve uma mulher gritando de dor. Ele procura de onde o som está vindo e corre em sua direção. Ele entra em uma sala procurando pela mulher, passando por todos os cantos do lugar, mas não consegue encontrar ela. De repente, ele a ouve novamente e vê seu reflexo no espelho, mas não vê ela normalmente. Quando ele puxa a cortina do vestiário, ele não vê nada lá, então ele arrasta o espelho mais perto e coloca na frente da sala. Em seguida, ilumina-o e vê a mulher novamente. A mulher em chamas só pode ser vista no reflexo. O filho de Ben, Michael, acorda gritando e quando Amy vai confortá-lo, ele diz que há uma senhora gritando no espelho. Ela diz a ele que é apenas um pesadelo e sai de seu quarto, deixando a porta aberta. Ela vai para a cama e quando desliga a TV, a mulher aparece na tela e volta no espelho de Michael. Mais tarde, Ben está no bar onde Angie trabalha e conta a ela o que passou. Ela acha que é apenas o estresse de tudo o que está acontecendo na vida dele. Mas Ben continua falando sobre espelhos e como eles estão em toda parte. Ele sente que o reflexo está olhando para ele. Angie diz a ele para falar com alguém e implora para ele dormir um pouco. Ben está dormindo, quando alguém bate em sua porta. Ele recebe um pacote de Gary. Ele contém artigos sobre o incêndio na loja e um sobre o homem que confessou o crime de colocá-lo em chamas. Ben chega para trabalhar quando Lorenzo está saindo e quer conversar com ele sobre o que ele anda vendo. No entanto, Lorenzo diz a ele que a polícia esteve lá e o informou sobre a morte de Gary. Eles não contaram como ele morreu. Lorenzo diz a Ben que eles vão enviar alguém para consertar o vazamento no porão. Amy está trabalhando para supervisionar uma autópsia, quando é chamada ao saguão para encontrar Ben. Ele pede a ela para mostrar o corpo de Gary porque ele precisa saber como ele morreu. Ben conta tudo a ela e a convence a ajudá-lo. Eles entram no freezer e o patologista os informa que ele se matou, mas a polícia ainda está investigando. O patologista diz a Ben que ele usou um pedaço de espelho para fazer isso. Ele olha para o corpo e seu reflexo diz a palavra Ezequiel. Ben também pede seu arquivo e consegue convencer Amy a ajudá-lo. Ele olha as fotos da cena do crime e mostra a Amy uma onde a arma pode ser vista. Apenas a arma refletida tem sangue, enquanto a real não tem nenhum. Ben começou a pensar que os espelhos estão mostrando algo que não está realmente acontecendo, nos obrigando a fazer coisas que não queremos fazer. Amy diz a ele para não falar assim se quiser ser readmitido. Ele diz que está vendo coisas e sentindo o que estão lhe mostrando. Ela pergunta que remédio ele está tomando para parar de beber. Ben mostra a ela e ela diz que a droga tem muitos efeitos colaterais. Ele se desculpa por incomodá-la e agradece por tentar ajudar. Mais tarde, Angie está se preparando para tomar banho. Ela tira o roupão e vai até a banheira, com seu reflexo no espelho. Assim que ela entra, o reflexo começa a rasgar seu rosto em dois, fazendo a mesma coisa acontecer com Angie na realidade. Ela morre na banheira. Em seguida, a polícia está investigando sua morte. Um detetive entra no banheiro e esvazia a banheira. Ele revela o rosto dela e vê o dano. Ben chega em casa e quando os policiais o impedem de entrar, o detetive chega para fora do apartamento e eles o seguram, enquanto ele luta para fora de suas mãos. Ao ver o corpo, ele vomita na pia. Ben está chorando sobre o corpo dela no necrotério, enquanto Amy fala com Leury e diz a ele que Ben nunca machucaria sua irmã mais nova. Leury diz que sua história confirma na maioria das partes, mas que seu colega contou ao policiais que Ben estava planejando deixar o trabalho. Ele diz a Amy que eles vão deixá-lo ir porque não tem nenhum motivo para mantê-lo. Ela vai até ele e oferece para ficar com ela e os filhos na casa. Mas ele não quer colocá-los em perigo. Ben acha que o espelho veio atrás de Angie,
mas Amy não entendeu e diz a ele para contar tudo a Laurie. Ele acha que nenhum dos dois vai acreditar nele sobre o que ele pensa que aconteceu. Naquela noite, Ben está na loja e está tentando quebrar o espelho maior. Quando não funciona, ele pega sua arma e atira, finalmente fazendo um amassado. Mas o espelho se cura. Ele continua batendo nele e se joga desesperado ao lado dele, perguntando o que ele quer dele. O espelho escreve uma mensagem para ele, a obra Ezequiel. Mais tarde, Ben pede a Laurie para pesquisar o nome para ele, porque ele não conseguiu encontrar online. Ele está fazendo pesquisas sobre a loja e o incêndio, mas tem dificuldade em ligar os pontos. O homem que ateou o fogo na loja continuou alegando que os espelhos são culpados. Laurie liga de volta para ele e diz que não encontrou nada no Ezequiel, então Ben diz a ele para usar o nome do incendiário, Terrence Belry. Ele diz a Ben que está morto, mas dá a ele o nome do asilo onde foi mantido. Lá, Ben fala com seu médico, que lhe diz que o paciente pensou que havia duas realidades separadas. Ele mostra a ele as entrevistas com Belry. Durante a entrevista, o homem diz que o espelho matou sua família porque ele não conseguiu encontrar a Ezequiel. Ben teme por Amy e as crianças, então ele vai até a casa e tira todos os espelhos, assustando Rosa e as crianças. Quando ele não consegue remover um do quarto de sua filha, ele pinta sobre ele. Amy chega porque Rosa ligou para ela e ela fica brava com ele, ao ver o que ele está fazendo. Ela pede que ele saia e ele diz que o fará depois de cobrir o espelho. Amy não entende o que está acontecendo com ele. Ela diz a Ben que Michael está agindo de forma estranha por causa de sua influência. Ele a leva para fora para mostrar o que está acontecendo, mas quando ele atira no espelho, ele não se cura. As crianças estão olhando para ele pela janela, assustadas com o que está acontecendo. Amy implora que ele guarde a arma e entre, mas ele vai embora. No carro, ele não consegue se acalmar e quase sofre um acidente ao ver Angie no espelho retrovisor. Ele evita o acidente e destrói o espelho. Ben volta para a loja e anda pelo porão procurando alguma coisa. Ele encontra uma velha placa da ala psiquiátrica do hospital que estava lá antes e localiza o local por onde entra a água da cave. Ele quebra um buraco na parede e entra em uma sala com uma estranha engenhoca dentro. Ele pisa dentro da engenhoca com uma cadeira no meio. Ele vê as restrições nele e então percebe que está cercado por espelhos. Ben continua olhando para seu reflexo e de repente ele atira nele. Mais tarde, ele liga novamente para Laurie e pede que localize o manifesto paciente funcionário para o hospital que costumava estar lá. Ben diz a ele para procurar um paciente ou funcionário com o nome Ezequiel. Antes de desligar, Laurie diz a ele para manter a cabeça baixa. Eles se encontram naquela noite e Laurie dá a ele todos os arquivos médicos que ele pode encontrar sobre Anna W. Ezequiel. Laurie encontrou os arquivos em seu armazenamento de evidências, porque eles faziam parte de um caso arquivado. A menina tinha apenas 12 anos quando foi internada. Ela morreu junto com os outros pacientes do hospital, que se mataram na mesma noite. O hospital foi fechado depois disso. O médico foi preso, mas no dia seguinte se matou com um pedaço do espelho do celular. Ben volta para casa e investiga os arquivos de Ezequiel. Ele percebe que ela está embaçada em todas as fotos do hospital. Ela foi internada por esquizofrenia com comportamento delirante e violento. A única foto que ele encontra dela que não está borrada é do ano antes de sua morte. Ele encontra outro arquivo que diz que ela teve alta do hospital 2 dias antes do massacre. De repente, ele ouve estalidos atrás das tampas de sua TV. Ele os remove e mostra o reflexo da foto de Anna. Ben percebe que Anna ainda está viva. Enquanto isso, sua filha está escovando os dentes na frente de um espelho que Amy trouxe em casa. Michael está conversando com alguém em seu quarto, sentado em frente ao espelho. Ele se levanta, mas Amy vê seu reflexo ainda no espelho. Quando a criança sai, ela vai até o espelho e o reflexo sorri para ela. Amy liga para Ben e diz a ele para ir até a casa porque ela está com muito medo do que ela viu no espelho. Ela acredita nele agora e os dois são vistos cobrindo todas as superfícies reflexivas da casa. Quando terminam, ele se despede das crianças e, em seguida, de Amy, que lamenta não ter acreditado nele. Ben vai para a Pensilvânia para encontrar Anna. Ele entra em uma estrada de terra quando vê o nome dela na caixa de correio. Ben chega em casa e a reconhece na foto.
Ele bate na porta e quando ninguém responde ele vai até a janela quando um cachorro o assusta. Um menino sai perguntando o que ele quer e Ben diz a ele que ele está procurando por Ana Ezequiel. Ele conta à mãe o que Ben está pedindo e ela sai de casa perguntando o que ele quer de Ana. Ben mente para ela que está escrevendo um artigo sobre esquizofrenia e ela manda o menino entrar para contar ao avô que alguém está perguntando sobre sua irmã. O velho o leva para o porão onde costumavam mantê-la porque convívio com ela era muito violento. Ele diz a Ben que eles tinham todos os padres, curandeiros e médicos de todo o condado, mas não alguém que poderia ajudá-la. Ben entra e vê o estado do lugar onde a garota foi mantida, como seu irmão conta a ele, que o Dr. Caim foi o único que respondeu aos seus gritos de socorro. Ele não acreditava em possessão demoníaca e pensou que poderia ajudá-la. Ben pergunta ao irmão para onde ela foi depois do hospital, mas ele acha que ela morreu lá. Ben diz ao homem que sabe que ela foi dispensada mais cedo e descobre que ela ficou com ele por um tempo. Ela saiu porque uma coisa estranha começou a acontecer com os espelhos da casa, enquanto a garota estava totalmente curada. Ele pergunta onde pode encontrá-la e o irmão diz que ela foi enviada para um mosteiro onde os espelhos são proibidos para que eles não possam chegar até ela. Ben chega ao mosteiro e pede para falar com Ana. Ben diz a Ana que ele foi lá para perguntar por que os espelhos do hospital estão tão desesperados para encontrá-la. Ele implora por sua ajuda para salvar sua família. Ana diz a ele que os espelhos são janelas para o nosso mundo. O que deseja encontrá-la é o que está aprisionado dentro deles. A terapia do Dr. Caim consistia em fazer os pacientes permanecerem em uma sala espelhada por dias para no final, para livrá-los de sua esquizofrenia. Mas ele estava errado. Ana não estava curada. O demônio que estava dentro dela passou para os espelhos e foi coletando almas daqueles que matou desde então. Ela acha que se voltar lá, pode usá-la como um navio para cruzar o limiar de volta ao mundo real. Ben tenta convencê-la, mas ela não o faz. Ele conta a ela sobre todas as pessoas que foram assassinadas e mostra a ela uma foto de sua família, para que ela possa entender quem ele está tentando salvar. Enquanto isso, o reflexo de Michael abre a porta da sala onde Amy e a criança estão. Ben liga para Amy para contar a ela sobre seu progresso, mas ela de repente percebe que Michael sumiu do lado dela. Quando ela olha pela porta, ela encontra a casa inundada. Ben diz a ela para ter cuidado com os reflexos na água. Ela vê que os espelhos também foram destruídos. Ben diz a ela para encontrar Michael e ficar longe da água e dos espelhos. De repente, algo se move atrás dela e Amy deixa cair o telefone. Ben entra no quarto de Ana e a ameaça para ir com ele. Simultaneamente, Amy está desligando todos os canos e quando alcança o que está no banho, ela vê Michael no reflexo. Então é empurrada para baixo da água e começa a se afogar. Ao mesmo tempo, a filha ouve sua voz a chamando e ela entra em seu quarto. Quando ela entra, ela vê sua mãe no reflexo atrás dela. O reflexo a agarra e começa a cortá-la, quando a verdadeira Amy entra e puxa ela longe do espelho. O reflexo está com raiva porque eles escaparam. Amy esconde sua filha no armário e diz a ela para não sair de lá, não importa o que aconteça. A casa continua inundando. Mas Amy desce até o primeiro andar para encontrar Michael. Ele está tirando a tinta do espelho com uma faca. Michael diz a Amy para não ter medo porque ele só quer brincar com eles. Ele foge com a faca e ela vai atrás dele, então vê seu reflexo sob a cadeira, pensando que ele está se escondendo dela. O reflexo a corta e foge. Nesse ínterim, Ben leva Ana de volta ao prédio. Assim que eles entram, as coisas começam a aparecer nos espelhos ao redor. Eles descem para o porão e Ben a leva para a cadeira mantendo os olhos fechados. Ela diz a ele para amarrá-la na cadeira e que não há outra maneira de salvar sua família. De volta a casa, Amy encontra Michael sentado na água. Quando ela se aproxima dele, seu reflexo olha para ela e o puxa para baixo da água. Amy não consegue tirá-lo de lá, então ele se afoga. Ana diz a Ben para deixá-la dentro de casa e começa a orar enquanto o demônio passa pelo espelho realidade. Ela abre os olhos e todos os espelhos do prédio explodem, matando-a no processo. Michael também é libertado da água e Amy faz ressuscitação cardiopulmonar nele até que ele cuspa a água. Os espelhos do prédio estão completamente destruídos. Ben entra na câmara do espelho, mas não encontra Ana lá.
Ele ouve algo rastejando nas paredes e o demônio aparece em posse do corpo de Ana. Ben atira nele, mas ele continua se esquivando. Eventualmente, ele o ataca e o joga para fora da sala. Em seguida, o arrasta pelo porão. Ben luta com o demônio, mas consegue empurrá-la para um cano de gás. Ele atira nele e tudo explode em chamas. O prédio começa a desmoronar enquanto Ben tenta escapar. O demônio o ataca novamente, mas ele o empurra e ele fica preso sob os escombros. Ben também é pego. Felizmente, ele sai dos escombros e sai onde um carro da polícia está esperando. Policiais e bombeiros passam por ele, mas ninguém o nota. Ele vai até Lorenzo, mas vê que seu distintivo está invertido. Os sinais nos carros são os mesmos. Ele finalmente verifica o ferimento em sua mão, mas parece que está errado. Ben sai, mas não vê seu reflexo. Ele coloca a palma da mão ao lado de um espelho e sua impressão aparece do outro lado. E é isso, pessoal. Chegamos ao término de mais um vídeo. E para ajudar esse canal a continuar, deixem o seu like que faz toda a diferença. E não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para a notificação de novos vídeos. E até a próxima.